O assunto dessa aula de hoje será percentagem e veremos os seguintes tópicos: taxa percentual, taxa unitária, cálculo percentual e exemplos no final com questões do Enem. Usaremos exemplos de porcentagem utilizando umas duas questões do Enem. Boa aula! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me chamo Paulo Nascimento e estamos em mais uma aula desse canal. E a aula de hoje será, como vocês já sabem, sobre porcentagem. Bom, porcentagem, na verdade, é um assunto bastante presente no nosso dia a dia. Tanto vemos em questões financeiras, quando você vai ao banco adquirir um empréstimo, ou ao entrar no supermercado, você vê as promoções, 10% de desconto, é uma loja de sapatos, é uma loja de roupa, enfim, é um assunto que é bastante presente. O nível dele é um nível de assunto de ensino fundamental, tá? Porém, é um assunto que você verá bastante presente, tanto em questões de concurso público, como em questões do Enem. O próprio Enem, ao longo dos anos, nas suas provas, sempre coloca questões de porcentagem. Bom, vamos lá. A palavra, o que significa porcento? Porcento vem do latim percentum, que na verdade significa por um cento. Aqui, ó, 1%. 1%, na verdade, é uma razão centesimal. 1%, cento, lembra o quê? 100. O que é a razão centesimal? É uma razão onde o denominador sempre é 100. Então, veja, 1%, uma parte do total de 100. 10%, 10 partes do total de 100. 25%, 25 partes do total de 100. Bom, se você já deve ter visto alguma vez na vida que existe uma íntima relação entre frações e números decimais, principalmente as frações que os denominadores são 10 ou potências de 10. Por exemplo, 1 sobre 100. Se formos transformar em número decimal, a quantidade de casas decimais é de acordo com a quantidade de zeros. Então, 1 sobre 100 ó, é a mesma coisa que 0,01. Tem duas casas decimais. 10 sobre 100, 0,10. Aqui a gente vai tratar mais adiante. É um caso especial. 10%, 20%, 30%, 40%. 25 sobre 100 é 0,25. 100, duas casas decimais, ou dois zeros, desculpa. Então teremos aqui duas casas decimais. Como se a gente pegasse aqui, eu tivesse uma vírgula, andasse uma, duas. Aí ficou uma, duas, 0,25, tá? Então, antes assim de continuarmos, vamos dar alguns nomes. Por exemplo, 1% chamaremos aqui de taxa percentual. 1%, 10%, 25%, quando tem o símbolo de porcento. Quando você tem uma razão onde o denominador é 100, chamamos isso aqui de razão centesimal. E aqui em forma de número decimais, chamamos isso aqui de taxa unitária. Taxa percentual, taxa unitária. Vamos ver aqui uma outra situação. 20%. Bom, devido à simplificação de frações, vou logo dizer, não existe uma única forma fracionária para você representar uma porcentagem, mas a mais usada é simplesmente a razão centesimal. Até já vem pelo nome. Mas veja, 20% na verdade é 20 sobre 100. Mas se você simplificar, 20 sobre 100, simplificar por 10, ó, 20 para 10, 2. 100 para 10, 10. 20% é igual a 20 sobre 100, que é igual a 2 sobre 10, tá? Porém, se transformarmos em números decimais, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20. Mas 2 sobre 10, ó, tem um zero, é apenas uma casa decimal, então fica 0,2. Então, tem que ser iguais, porque 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10, são a propriedade das frações, quando a gente simplifica, são as mesmas razões, tá? Então, 0,20 é igual a 0,2, tá? Na verdade, é uma propriedade dos números decimais, a gente sempre pode acrescentar infinitas quantidades de zeros, que não vai mudar o número, tipo 0,3, está na taxa unitária, eu quero transformar na taxa percentual. Bom, a gente faz assim, ó, 0,3 é a mesma coisa que 0,30, é igual, tá? Então, 0,30, como a gente viu, é 30%.
Outro número, 0,4. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 0,40. Que é a mesma coisa aqui, 40%. Agora, quando não tem, fica mais fácil. 0,75. Bom, duas casas decimais, tá? Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa aqui, 75%. Duas casas decimais, por quê? Se transformarmos isso aqui em fração, isso é bastante fácil. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 100, tá? Quem tem um conhecimento bastante básico de números decimais e frações vai dar para entender isso muito bem. Até quem não tem, dá para entender, tá? Então, o que vamos ver agora é o seguinte. Vamos ver que frações e números decimais andam bastante juntos. Na verdade, a gente vai transformar algumas razões sem ser centesimais em porcentagem. Bem, uma das maneiras bastante, digamos assim, rápidas de você transformar uma razão em porcentagem é você dividir o numerador pelo denominador, ou seja, transformar essa razão, essa fração em número decimal. Vamos lá, 13 para 20. 13 é menor do que 20. Acrescenta um zero aqui e uma vírgula. Então, temos 130 por 20 dá 6. 6 vezes 20, coloca aqui 120. Faz a subtração agora. 130 menos 120 dá 10. 10 é menor do que 20. Acrescenta-se um zero aqui para ficar maior. 100 por 20, 5. 5 vezes 20, 100. Não resta nada. Logo, 13 sobre 20 é a mesma coisa que 0,65. Isso aqui é uma porcentagem na taxa unitária, isso na forma percentual é a mesma coisa, tem duas casas decimais, 65%. Pronto, está transformado. 3 para 5. Então, a razão de 3 para 5 ó, é simples. 3 é menor do que 5, 0 aqui, vírgula, 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, 30 menos 30, nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,6, que é a mesma coisa que 0,60, que é a mesma coisa que 60%. Bom, essa é uma das maneiras. Basta, se você souber, dividir o numerador pelo denominador, ou seja, transformar em número decimal, e assim a gente chega na forma percentual. Vamos ver agora para algumas situações que existe uma outra maneira de você fazer, para algumas situações em particular, tipo essa que nós vamos ver agora. Bom, quando no teu denominador aparecerem os números 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, todos aqui são divisores de 100, você vai fazer uma multiplicação, mas não qualquer multiplicação. Vamos usar os exemplos anteriores, 13 sobre 20. Bom, uma das propriedades de frações equivalentes é que se você multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador, você obtém uma outra fração equivalente. Então aqui estamos interessados em frações equivalentes a 13 sobre 20, em uma fração equivalente a 13 sobre 20, que tem o denominador 100. Então, por essa tabelinha aqui, vamos ver. Ó. 20 você multiplica por quem para dar 100? Por 5. É até simples, nem precisava na tabela, na verdade. Puxa, que gaguejado. Bom, 20 vezes 5, 100. 13 vezes 5, 65. Então, logo, temos a razão centesimal 65 sobre 100, que isso é a mesma coisa que 65%. O outro exemplo, 3 quintos. Bom, 5 você multiplica por 20 também. 20 aqui, 20 aqui. 5 vezes 20, 100. 3 vezes 20, 60. Mas isso aqui é a mesma coisa que 60%. Bom, outro exemplo é 4 sobre 25, por exemplo. Então, 25 você multiplica por 4 para obter 100. Então, vamos multiplicar por 25 por 4 aqui e 4 vezes 4. 4 vezes 25 dá 100 e 4 vezes 4, 16. Temos aqui 16%. Vamos resolver um problema bastante parecido com esse conceito agora. Vamos resolver uma pequena correção. Antes eu tinha colocado aqui 65, mas na verdade é 65%. Se você voltar um pouco o vídeo, vai ver que eu tinha colocado 65, mas é 65%. Eu falei, mas
esqueci de escrever, tá? Desculpa aí. Vamos para o nosso exemplo agora, nosso Então, problema. O exemplo diz o seguinte: um aluno acertou 38 das 50 questões que tinha para resolver. Esse acerto representa quantos por cento? Então, perguntas que nem essa representam quantos por cento, qual a taxa de acerto, envolve uma razão. E dessa razão, nós vamos escrever isso em forma de porcentagem. Como vai ser feita essa razão? No denominador, você vai colocar a quantidade total de questões. Sempre o que representa total vai ser no denominador. E no numerador, você vai colocar justamente aquela parte que a gente quer saber quanto representa em porcentagem. Nesse caso é 38 de um total de 50. A razão é essa. Como a gente viu anteriormente, como é que nós fazemos para transformar uma razão numa forma percentual? A primeira maneira é você dividir. Então vamos dividir 38 por 50. 38 é menor, coloco 0, 0,380 por 50 vai dar justamente 7. Porque 7 vezes 50 dá 350. Aí 380 menos 350 dá 30. 30 é menor do que 50. Acrescenta-se o 0. Aí faz 300 por 50 dá 6. 6,50 dá 300. Resta nada. Então aqui, ó, 38 dividido por 50, 0,76. Que é a mesma coisa que 76%. Esta aqui foi a primeira maneira de você fazer isso. Segunda maneira. Bom, observando a tabela que fizemos agora há pouco, aqui é um divisor de 100, 50. Então, existe um número bastante simples que você multiplica por 50 dá 100. Quem é? 2. Só que você multiplica aqui e aqui, numerador e denominador. Então, vamos fazer 50 vezes 2 dá 100 e 38 vezes 2 dá 76. Razão centesimal. Logo, isso aqui é igual a 76 sobre 100 é igual a 76%. Então, primeira maneira, segunda maneira. Veja que você sabendo aquela tabela fica bem mais simples, né? Na verdade, não precisa nem saber a tabela, é saber essa propriedade. Que se você puder multiplicar e obter logo o 100, só multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, tá? Então, vamos para um outro exemplo para enriquecer esse conhecimento aqui. Bom, aí nesse segundo exemplo, diz o seguinte: uma bola foi comprada por R$ 80 e vendida por 120. Qual foi o percentual de lucro sobre o preço de custo desta bola? Então, é a mesma coisa que dizer o seguinte: de quantos por cento o lucro representa em relação ao custo? O lucro é quantos por cento do custo? Primeiramente, o lucro, quando a gente falar em lucro, é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, essa diferença foi de 120 menos 80, que é igual a 40. O lucro foi R$ 40, tá? Então, mas ele quer saber de quantos por cento o lucro representa em relação ao custo. Então, vai ser uma razão. Então, a razão vai ser o seguinte: o lucro sobre o custo. Então, vai ser 40 sobre 80, tá? Que era o custo, que é o custo nesse caso. Então, aqui, a primeira maneira que podemos fazer é você dividir 40 por 80, que é bem simples. Bom, é só uma observação. Quando você tem zeros numa razão, você tem um zero em cima e um zero embaixo, você pode eliminar. Esse zero cancela esse, que é a mesma coisa que simplificar por 10, tá? Aí fica mais fácil, né, de dividir. Então, vamos dividir 4 para 8. Dividir 40 por 80 é a mesma coisa que dividir 4 para 8. Então, acrescenta um zero aqui, uma vírgula. 40 por 80 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, nada. Isso aqui é igual a 0,5, que é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 50%. Essa aqui foi a primeira maneira de fazermos. Segunda maneira, usando as propriedades, como 40 sobre 80. Agora vamos para a segunda maneira, tá? Vamos cancelar aqui, simplificar por 10. Então aqui fica 4 sobre 8. Bom, aqui ainda dá para simplificarmos mais. Vamos simplificar por 4. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Isso aqui é igual a 1 meio. Mas 1 meio é a metade de algo. Isso aqui representa 1 meio. Bom, que se você olhar bem é a mesma coisa que 50%. Tá?
Então, 1/2 é a mesma coisa que 50%. Se você não tivesse essa interpretação, tinha aquela, né? Que podemos multiplicar por 50 aqui, por 50 aqui, e vamos ter a razão centesimal. 50 sobre 100. Que é a mesma coisa que 50%. Tá? Então, tanto esse exemplo como o outro, ambos poderiam ser feitos através de regra de 3 simples. Porém, não é essa abordagem que adotaremos aqui. Vou preparar um outro vídeo depois, resolvendo problemas de porcentagem com Bom, regra o que de nós vamos 3. fazer agora nada mais é do que o cálculo percentual. O que seja isso? É calcularmos uma porcentagem de um certo valor. Então, o primeiro exemplo temos aqui 25% de 80. Então, para fazermos esse cálculo, temos que colocar esse 25% ou na forma de razão centesimal ou na taxa unitária, foi o que nós vimos no começo. Como é 25% na forma de razão centesimal? 25%, já está dizendo 25%, então é 25 partes de 100. 25 sobre 100 vezes 80, tá? Ou seja, você coloca isso aqui que está na taxa percentual, na forma de razão centesimal e multiplica por 80. Então agora a gente vai fazer essa multiplicação, 25 sobre 100 vezes 80. Bom, uma maneira simples de você fazer isso é uma propriedade que nós temos de cancelar os zeros nos finais dos números, tá? Então, ó, 80 tem um zero aqui no final, 100 tem um zero aqui no final. Um zero de cima cancela um zero de baixo. Então, o que é que sobrou em cima? 25 vezes 8. E embaixo sobrou 10. Então, 25 vezes 8 dá 200. Coloca o 200. E embaixo, ó, no denominador, coloca o 10. Então, agora ficou 200 sobre 10. 200 dividido por 10 dá 20. Tá vendo? Tem um zero aqui e um zero aqui, ó. 20 dividido por 1, 20. Esta foi a primeira maneira de fazermos, tá? Ou seja, pega a taxa percentual, ó, tira o porcento e fica 25 sobre 100. Coloca o número sobre 100. Segunda maneira, transforma isso aqui que está na taxa percentual em uma taxa unitária. Então, 25% na verdade vai ser 0,25. Aí vezes 80. São bem parecidas, né? As duas maneiras. Só que uma você vai colocar sobre 100 e multiplicar sobre 80. E a outra você vai colocar na forma de número decimal e multiplicar por 80 também, nesse caso. Então, se você multiplicar 0,25 vezes 80, vai dar 20. Olha só, vamos fazer aqui. 0,25 vezes 80. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. 0 sobe 4. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. O 0 aqui, sobe o 2 aqui, ó. 8 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então aqui deu 0, 0, 0. 1, 2 aqui, depois que a gente soma. Tem duas casas decimais, aqui não tem nenhuma casa decimal, ó. 1, 2. Você anda duas casas da direita para a esquerda. Então 0,5 vezes 80 é a mesma coisa que 20,00, que é o mesmo que 20. Então das duas maneiras dá o resultado, tá? Então vamos fazer este outro exemplo aqui. 4% de 1020. Então, ó, coloca na forma de razão percentual, então vai ser 4, tá? Sobre 100. Sempre 100. Certo? Então, você colocou 4 sobre 100. 4% é 4 sobre 100. Não vai inventar de fazer 4% é igual a 4, não. 4% é 4 sobre 100. 4 sobre 100 vezes 1020. Bom, não precisa você colocar esses dois zeros aqui, tá? Então, esse zero daqui cancela esse zero. Mas eu não posso cancelar esse zero que está aqui no meio com esse zero aqui, tá? Isso não existe. Na verdade, isso é uma propriedadezinha. Então, a gente vai fazer 4 vezes 102, depois dividir por 10. Então, 4 vezes 102 dá 408. Sobre 10. Novamente, não pode cancelar esse zero aqui com esse zero aqui. Não pode. Cancelei aqui, risquei sem querer, mas não estou cancelando não. Então, 408 dividido por 10
é a mesma coisa que 40,8. Porque quando a gente divide por 10, 100, 1000, ou seja, potência de 10, é uma divisão bem simples. Na verdade, você vai andar a quantidade de casas decimais de acordo com a quantidade de zeros. Por exemplo, o 10 tem apenas um zero. Então, eu vou andar apenas uma casa decimal da direita para a esquerda. Como se tivesse uma vírgula aqui, ó. Aí por isso que aqui ficou 40,8, tá? Esse aqui eu não vou fazer na outra maneira não, para a gente encurtar a aula. Só relembrando, veja que é bastante simples. Coloca na forma de razão centesimal e multiplica pelo número. Aqui, ó, razão centesimal e multiplica pelo número. Ou você pode colocar na forma de taxa unitária, que nada mais é do que você andar duas casas decimais, da direita para a esquerda. Vamos ver agora alguns exemplos com problemas. Nesse exemplo de cálculo de porcentagem, que na verdade trata-se de um problema, temos a seguinte situação. Em um campeonato de futsal, Tobias cobrou 20 faltas, das quais 65% foram convertidas em gols. Quantos gols de falta ele marcou nesse campeonato? Então, quando ele fala 65%, é 65% de algum valor total. Então, esse 65%, ele está falando 65% de 20. Então, ele cobrou 20 faltas. Então, 65% dessas faltas representam a quantidade de gols que ele fez. Então, o que nós queremos fazer aqui, na verdade, respondemos essa pergunta, queremos saber quanto é. Então, 65% de 20 é um cálculo bastante simples, que nem acabamos de ver agora há pouco. Então, você coloca na forma de razão centesimal, que é uma das maneiras de fazermos isso. Então, fica 65 sobre 100 vezes 20, tá? Então, ó, esse zero aqui, podemos cancelar com esse zero. E agora multiplicamos 65 vezes 2. 65 vezes 2, 130. Então, sobrou 130 sobre 10. Então, 130 sobre 10 é a mesma coisa que 13. Cancela esse zero com esse zero, então. Quantos gols de faltas Tobias marcou nesse campeonato? 13 gols de falta. E o exemplo de agora é uma questão que foi retirada do Enem em 2010. A questão diz o seguinte: os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. Então, vamos ver os dados aqui. Você vê um gráfico. E o título do gráfico diz: Taxas de desemprego nas regiões metropolitanas de março de 2010. Então, ó, São Paulo foi de 13,1%. Embora não tenha o símbolo de porcento aí, quando falar em taxa, subentende-se que seja sobre taxa percentual, tá, galera? Bom, Recife 19,3%, Porto Alegre 9,8%, e assim a gente vê várias informações aí. Então vamos logo para a pergunta. A pergunta diz o seguinte: supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil pessoas, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Bom, então ele está perguntando sobre o total de desempregados na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então, o que é que nós vamos ver? Vamos lá olhar no gráfico. Lá no gráfico diz que das pessoas entrevistadas em Porto Alegre, 9,8% se declararam desempregados. Então, esse 9,8% é 9,8% das pessoas que foram entrevistadas. Então, nesse caso, será 9,8% de 250 mil, tá? Então, um simples cálculo aqui. Vamos fazer. O que queremos saber é 9,8% de 250 mil pessoas. Ora, cálculo simples, vai ser 9,8 sobre 100 vezes 250 mil. Então, cancelemos esse zero com esse zero, esse outro zero com esse outro zero. Então, vamos multiplicar 9,8 vezes 2.500. Foi o que sobrou. 2.500 vezes 9,8.
8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Subiu 4 também. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Vamos somar agora. Desce esse 0. Desce outro 0. Desce o 5. 2 mais 2, 4. Desce o 2. Bom, tem uma casa decimal aqui, 9,8. Então vamos andar uma casa decimal da direita para a esquerda. Tá? Então será igual a 24.500 pessoas. Vamos conferir qual é das alternativas. Justamente. A resposta será a alternativa A. 24.500 pessoas. Então foi uma questão fácil. Basta você saber a definição do que seja taxa e calcular a porcentagem. Foi uma questão simples, tá? Então vamos para um outro exemplo. Bom, galera, e esse exemplo é um exemplo bastante parecido com o exemplo anterior. Também é do Enem de 2010, tá? Diz o seguinte: os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Esses dados aqui, vamos ver. O título diz: estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Bom, no eixo vertical, temos aqui que as variáveis são as porcentagens. No eixo horizontal são as regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Bom, temos que aqui temos uma legenda. O escurinho é possuíam, o clarinho é os que não possuíam. Vamos para a pergunta. A pergunta diz o seguinte: supondo-se que, no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa entrevista. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Bom, como está falando do Sudeste, a gente vai olhar lá no gráfico. Sudeste. No Sudeste, dos estudantes que foram entrevistados, 56%, só a gente olhar aqui na legenda, declarou-se que possuíam telefone móvel celular. Então, a quantidade total de estudantes é igual a 56% de 14.900 estudantes. E quando se fala 56%, é 56% de alguma quantia. E a quantia, nesse caso, é isso aqui. Tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui, que não é difícil. Então, queremos saber quanto é 56% de 14.900, porque 14.900 foram a quantidade de estudantes entrevistados na região Sudeste, que declararam que possuíam telefone móvel celular. Tá? Então, vai ficar 56 sobre 100, 56%, vezes 14.900. Cancela esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse outro 0. Então vamos multiplicar 56 vezes 149. Tá? E dividir por 1, que é o mesmo resultado, né? Então vamos lá. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 4 vai dar 24, mais 5, 29. Sobe 2. 6 vezes 1, 6, mais 2 que subiu, 8. Vamos fazer 5 vezes 9, 45. Subiu 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Agora vamos somar. 4. 9 mais 5, 14. Sobe 1. 1 mais 8 que subiu 9. 9 mais 4, 13. Sobe 1. 1 mais 7, 8. Então, 8.344 torcedores, não, estudantes com 10 anos ou mais possuíam telefone móvel celular. Nesse caso, seria a alternativa D. Essa aqui é a resposta, tá, galera? Apesar do exemplo anterior e assim também esse exemplo serem questões do Enem, nota-se que não são questões assim tão difíceis, né? É certo que o Enem tem um nível de questão, tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Mas assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que
por mais que seja simples, se você não tiver visto o assunto, se você não tiver estudado, a questão, é claro, vai se tornar difícil pelo simples fato de você não ter visto. Então, o que eu digo é o seguinte: prossiga nos estudos, estude. Toda questão em concurso é válida, de qualquer assunto, do mais fácil ao mais difícil. E espero ter ajudado muito nessa aula. Veja essa aula, pare, dê pausa. Se você tiver algumas questões aí para resolver da escola, tudo, espero que lhe ajude, tá, galera? Se gostou, dá um like, tá? Então, se acha que te ajudou mesmo, compartilhe o vídeo, porque vai ajudar outras pessoas. E foi só. Até mais. Sim, e mais, vou produzir um outro vídeo com questões de regra de 3 simples, probleminhas. Desculpa, regra de 3 simples não, questões de porcentagem resolvidas com regra de 3 simples. Então, até o próximo vídeo. Brevemente vai sair esse vídeo aí. Já tô com as folhas aqui, já imprimi tudo. Falta só colocar no YouTube. Então, até mais. Tchau, tchau.